Então, o justo viverá por fé. Eu quero orar e depois eu quero chamar os jovens, não é todos os jovens não, os últimos que tiveram fascinação, que eu queria que eles dessem um testemunho rápido, antes de eu falar a palavra dessa noite, que eu vou falar também sobre testemunho, aquilo que Deus fez no coração deles, enquanto eles evangelizavam na rua. Uma das escolas, um dos ensinos que eles tiveram lá durante 5 meses, é que eles aprenderam a buscar em Deus, mas não ficar só para eles, a se encher e transbordar, mas transbordar nas pessoas, e não só nas pessoas que conhecem, parente, amigo, mas lá eles não tinham parente nem amigo nenhum a 1.200 quilômetros de distância de Frutal, a abordar pessoas que talvez nunca mais eles vão ver, mas falar do amor de Deus. Eles foram jogados na rua, nos shoppings, na universidade, nas praças, e falaram com eles: vai, o pouco que vocês têm já é o suficiente para transformar uma vida. Então eles vão estar vindo aqui na frente, pode vir caminhando que eu vou orar, e depois vou passar para cada um deles. Isso é só um pouquinho, vocês vão ouvir tudo, porque hoje não tem jeito de ouvir tudo. Falei, hoje é só o testemunho, vocês não vão pregar, vocês não vão cantar, pode ficar tranquilo. É só contar a história, não precisa ficar tremendo não. Ajuda a Bruna aí a subir. Estou brincando. Isso, chega perto do pastor aqui, ó, encosta perto de mim. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos nessa igreja, de ter adolescentes, jovens, que amam a Ti acima de todas as coisas. O Senhor tem provado para nós que quando o Senhor quer, e quando os jovens se derramam diante do Senhor, tem jeito. Tem jeito. Tem jeito para essa juventude, tem jeito para esses adolescentes, tem jeito para as crianças, no meio de um mundo turbulento, turbado, e tão tóxico. Tem jeito, porque o Senhor continua sentado no trono, o Senhor continua sendo Deus. É pela fé que nós obtemos bons testemunhos, e que o Senhor dê graça e unção e traga à memória deles aquilo que incendiou a alma deles, enquanto eles estavam naquele período de preparo, que o Senhor os preparou naqueles 5 meses. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos aproveitar a ordem aqui, ó. Boa noite, igreja. Meu nome é Júlia e eu sou filha da Poliana e do Davi, né? Já vou falar de uma vez. E eu tive no Fascinação e os nossos evangelismos eram na quarta-feira. E um dos evangelismos que me marcou muito foi um que nós fizemos. E antes de sair para o evangelismo, todos os alunos, nós estávamos sentados no refeitório e nós tínhamos que escrever cartas. A gente orou e a gente ia escrever 3 cartas com o que o Senhor trouxesse na nossa mente, que era para nós escrevermos. E a gente escreveu 3 cartas. No final, a gente colocou tudo numa caixa. A gente embaralhou, misturou a caixa, né? E a gente ia sair para entregar esses papéis que não necessariamente eram os que a gente tinha escrito. A gente pegou sorteado e podia ser de outras pessoas que tinham escrito. E eu fui com uma amiga minha, que ela é chilena, ela era do Chile, ela estava lá no Fascinação, e a gente saiu em dupla para fazer esse evangelismo. E a gente decidiu ir no hospital. E durante o hospital a gente saiu entregando essas cartinhas, e uma delas estava escrita sobre o Senhor fortalecer e sobre Ele ser apoio na angústia, e que a pessoa que eu tinha sentido que a pessoa que ia receber a carta, ela estava passando por alguns problemas e que ela precisava ouvir uma palavra de esperança. Enquanto eu e essa minha amiga, a gente caminhava pela porta ali do atendimento do hospital, tinha uma mulher parada e eu fui até ela e entreguei essa carta para ela. E quando ela começou a ler a carta, ela começou a chorar muito e ela não conseguia falar. E aí a gente só orou por ela e ela falou assim para mim: muito obrigada, por favor, continue fazendo isso.
Depois dela ter chorado muito, a gente abraçou ela, ela não conseguiu falar mais nada. E a gente saiu, e quando a gente saiu do lugar onde a gente estava, eu fui tomada, eu não sei, eu só sei que eu comecei a chorar muito, 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 muito. E o Senhor me tomou com um amor dele muito grande. Foram 2 vezes que o Senhor me tomou assim durante a rua, com um amor muito grande no meu coração. E eu chorei muito e eu falei assim, Deus, que privilégio é poder falar da sua palavra para alguém, sabe? E talvez era tudo que aquela mulher precisava escutar, sabe? Ela estava num momento que ela estava precisando de uma palavra de esperança. E eu falei, Deus, que privilégio é ser usada como instrumento nas suas mãos, sabe? E eu fiquei muito honrada do Senhor ter me usado ali naquele momento para falar na vida daquela mulher, mesmo sem ela ter falado nada, sabe? E o Senhor me tomou com um amor muito grande dele. E teve uma outra vez, rapidinho, que a gente estava na universidade, lá na UFSC, e era um evangelismo cego. A gente era cegado. Eu estava com a Bruna, inclusive, a gente fez evangelismo em dupla nesse dia. E a gente em dupla, e ela me levou... Não era em dupla, era em trio, eu acho. Mas, enfim, isso não importa. Aí a gente foi até uma mulher... Eu estava cegada, eu estava com a venda, então eu não estava vendo. O intuito era evangelizar sem ver a aparência da pessoa, sem ver quem ela era, para que isso não influenciasse o que o Senhor quisesse dizer a essa pessoa. E aí a Bruna me levou, e naquele momento eu senti de falar sobre paternidade para aquela pessoa. Eu não sabia se era homem, se era mulher. E eu falei sobre paternidade, falei que Deus era o pai que ela nunca teve, falei várias coisas. E no final a mulher, ela estava emocionada. Eu acho que ela não chegou a chorar, mas ela se emocionou. E quando eu tirei a venda, era uma mulher, e o pai dela tinha morrido quando ela era criança. E foi outro momento também que eu me senti muito privilegiada do Senhor poder levar aquela mulher, talvez uma coisa que ela nunca tinha escutado, que Deus era o pai que ela nunca teve, que Ele estava presente com ela e ela nunca tinha tido um pai. E foi um outro momento também que eu me senti muito privilegiada e eu vi a importância do evangelismo, que é de falar do amor de Cristo para pessoas que talvez só precisam de escutar pequenas palavras de esperança. E é isso. Oi. Boa noite. Um evangelismo que me marcou muito faz parte desse que a Júlia falou, das cartinhas que a gente escolhia e aí a gente pegava e a gente não sabia qual que a gente estava pegando, a gente só pegava. E aí a gente foi lá para a universidade e eu já tinha entregado as minhas e nesse dia eu estava em trio, eu estava com uma amiga minha e eu estava com o Gabriel, ele estava com a gente. E aí eu já tinha entregado todas as minhas e tinha uma outra amiga minha que ela não queria levar a cartinha dela, que ela estava guardada. Só que o Gabriel, na hora, ele falou assim, antes da gente sair de casa, pega a sua cartinha. Ela não colocou muita fé, não, mas ela pegou e levou. E aí, na hora que estava quase acabando, a gente estava quase para voltar assim, para a igreja, ela leu a cartinha e aí ela falou assim que ela sentia, né, nós 3 sentimos que era para uma pessoa que ela estava distante de Deus, mas que ela conhecia, ela já esteve perto um dia. E aí tinha uma outra menina, um outro grupo, e tinha uma menina aleatória lá da universidade que ela grudou nesse grupo, que ela falou assim, vocês são crentes, eu sou crente também, e saiu andando com eles. E aí nós 3, a gente se olhou assim, e a gente sentiu que era para aquela menina. E aí ela foi lá, ela entregou, e aí na hora que ela entregou, assim, a menina começou a ler, ela começou a chorar muito. E ela tinha muita facilidade de conversação com as pessoas, então ela puxou a gente sentou na grama e a gente começou a conversar muito com ela. Ela abriu muito da vida dela, sobre o problema que ela tinha com a mãe dela, que ela morava com a avó, e ela tinha um problema com a avó dela, aliás, perdão. E a avó dela não gostava que ela fosse na igreja, não gostava que ela falasse sobre Deus, ela achava isso assim terrível, então tudo que ela tinha que fazer escondido. Mas ela falou que... E a gente, normalmente, nas quartas-feiras, a gente estava lá na universidade. E aí ela falou que se ela tivesse um tempo, quando a gente saía do evangelismo, a gente ia para o turno, lá na base. E ela falou que sempre que ela tivesse um tempo e ela visse a gente, ela queria ir lá para a igreja. E nesse mesmo dia, a gente conversou muito com ela, a gente passou um bom tempo lá com ela. E a gente conversou com ela, a gente orou com ela, a gente orou pela avó dela.
E aí, nesse mesmo dia, a gente foi embora e depois a gente chegou lá na igreja, para o turno. Passou um tempinho, a gente estava lá contando sobre como tinha sido o nosso dia, o evangelismo. E aí, depois a gente entrou dentro da igreja e ela estava lá. E foi uma satisfação muito grande, porque ela falou que a família dela não gostava que ela estava lá, mas que ela estivesse lá. Mas o lugar dela, ela sabia que era lá. Ela sabia que o lugar dela era do lado de Deus, era perto dele. E ela queria seguir isso. E um outro que me marcou muito também foi o que a Júlia falou do evangelismo cego, que a gente estava junta, que normalmente, não sempre, mas muitas vezes a gente acaba fazendo distinção de pessoas para falar com as pessoas. E o intuito desse evangelismo era a gente não falar com as pessoas pelo que a gente estava vendo com os nossos olhos, mas falar com base no que Deus estava vendo, porque naquela hora a gente não estava vendo, Deus estava vendo a pessoa e Deus falava as verdades para a gente tinha que falar o que a gente estava sentindo. E tiveram várias pessoas que me marcaram nesse dia, mas teve um em específico que ele chegou, a gente estava lá na universidade, e não foi a Júlia que me guiou até essa pessoa. Era um pouco engraçado quando a pessoa via a gente, porque a gente estava de venda e a gente estava andando sendo guiado por alguém. Então, quem via de fora não entendia muita coisa. E aí, não precisou da gente ir até ele. Ele veio na gente, perguntou o que a gente estava fazendo. E aí, na hora que ele ia sair, eu falei, não, eu acho que eu tenho que falar alguma coisa para ele. Eu virei e comecei a falar e, tipo assim, ele concordava. E depois, eu não tirei a venda, eu não vi quem era. E a Júlia me falou que ele era uma pessoa que, assim, se eu visse, e eu admito que se eu visse, eu provavelmente não pararia para falar de Deus para ele. E foi muito legal porque ele estava muito aberto, o coração dele foi muito aberto a receber o que a gente estava falando. E eu percebi a importância da gente olhar as pessoas não com os nossos olhos, mas a gente pedir para Deus dar os olhos dele para a gente enxergar as pessoas, para a gente não ter distinção de pessoas na hora de falar, porque Deus ele não faz distinção de amor por ninguém. E eu fico pensando que, tipo assim, muitas vezes nós somos a única Bíblia que uma pessoa vai ler. Então, é muito importante a gente falar desse amor para as pessoas. É muito importante a gente passar o que está no coração de Deus para as pessoas e o que Ele tem derramado na gente. E sem medo, pedir ousadia para Deus e ir. E foi muito legal, isso me marcou muito. Porque eu realmente não pararia. Muitas pessoas que foram faladas depois, a descrição delas, eu provavelmente não pararia. Então, a gente deixou muito Deus guiar naquela hora, e todo evangelismo, tanto se você estiver vendo a pessoa ou não, é a gente entregar e deixar Deus guiar, porque o nosso coração, ele é totalmente obstinado e a gente não vai conseguir sozinho. É isso. Amém. Oi, tá funcionando? Acho que eu liguei. Tá bom, ai. Não, gente, eu não tenho muita facilidade para falar não, mas tentar falar, né? Quem acha fácil evangelizar é porque vocês nunca saíram para evangelizar com o Vitor, que é o nosso líder do Atos de Justiça, que era o líder do evangelismo. Pensa num cara doido. Um cara doido. Tinha umas ideias doidas de sair vendado no meio da rua para evangelizar. Cada coisa assim. Mas foi bênção. Eu lembro dessa experiência que eu estava com um amigo meu e ele estava me guiando, eu não estava enxergando, e ele parou para conversar com o cara, e a nossa estratégia foi a seguinte, porque muito esquisito chegar do nada vendado. A gente estava na UFSC, a faculdade lá, aí estava tendo trote, a gente pensou assim, cara, a abordagem vai ser o seguinte, falar assim, vamos fazer um trote do bem. Trote do bem, a gente vai falar palavras de esperança, porque é muito doido chegar vendado e falando com a pessoa vai sair correndo. Aí, beleza, a gente chegou, falou que era um trote do bem, que a gente ia trazer uma palavra de esperança. Cheguei para falar com o cara e, tipo, com muito medo, sem saber o que falar, porque eu não estava vendo a pessoa, não sabia como é que a pessoa estava. No começo ela falou bem normal, tipo, não expressou nada, não esboçou nada. Só que quando eu comecei a orar para Deus falar algo comigo, para eu falar para essa pessoa, veio um sentimento muito forte no meu coração, um ataque de ansiedade, tipo, e não era normal, porque quando eu fico ansioso, eu costumo tremer e não, tipo, coração disparar. Era algo, tipo, muito diferente para mim.
E eu comecei a perguntar pro cara, mano, você sente uma sensação, tipo, coração disparado, dificuldade de concentrar, um negócio muito esquisito? O cara fala, mano, tem vários dias que eu tô assim, eu tô acordando já pensando no que vai dar errado no dia, eu não sei o que eu faço mais. Eu falei, cara, eu vou orar por você, porque Deus colocou esse sentimento em mim, não é um sentimento que é normal para mim, e eu vou orar por você nessa direção. E eu fui orando pela vida do cara. O mais difícil do evangelismo é que depois você não fica sabendo do resultado. Você não sabe, você lança a semente e não é você que vai trazer o convencimento, é o Espírito Santo. Então, é orar para a pessoa realmente se converter. Mas eu lancei a minha semente, sabe? Eu orei pela vida do cara, o cara ficou muito grato e valeu muito a pena. Foram várias experiências que a gente teve muito loucas, de chegar numa moradora de rua e começar a cantar com ela, a experiências muito normais de chegar na pessoa e falar, posso orar por você? Mas sementes foram lançadas, e isso que é o importante. Não é a gente que trazia o convencimento, e quando as pessoas rejeitavam, elas não estavam rejeitando a gente, mas sim o Evangelho. Então foi algo que facilitou muito para a gente ser esticado nessa área de evangelismo. E foi algo que muitas vezes a gente não estava bem no dia, e era algo que alegrava o nosso coração, ver tantas pessoas com sede, tantas pessoas precisando de uma palavra de esperança, e ver o tamanho da diferença que uma oração faz. Muitas vezes a gente fica com medo de falar, com medo de dizer algo, e as pessoas estão sedentas, precisando de ouvir uma palavra de esperança, uma oração. Não é algo extraordinário, é algo tão simples, tão comum. Falar, posso orar por você? Orar pela vida da pessoa, pelo dia da pessoa. Falar que Deus direcionou, que a pessoa não estava ali por um acaso, porque Deus direcionou ela para receber aquela palavra. E muitas coisas foram geradas no Fascinação, inclusive esticar a gente no evangelismo, foi muito bom. E é isso. Amém, glória a Deus. Pode aplaudir, gente. Deus abençoe, pode sentar no lugar.